Bom dia, meu nome é Anderson, eu sou diretor financeiro da Enerprev. A gente está aqui mais uma vez, um dia antes do início da nossa campanha de perfil de investimentos, para falar desse tema para vocês. Eu vou explicar como vai ser a nossa live aqui hoje, como ela vai acontecer. A gente vai ter dois blocos. No primeiro bloco, como sempre, a gente chama alguém do mercado financeiro, de algum banco parceiro nosso, para falar um pouquinho sobre o cenário econômico. Dessa vez, quem vai participar conosco é o Matheus, da Asset do Banco Itaú. No final, a gente vai abrir para perguntas e respostas relativas ao cenário econômico. Então, quem já quiser, tiver dúvidas, pode ir acionando o nosso campinho ali, perguntas e respostas. Então, depois da apresentação do Matheus e das perguntas e respostas sobre o cenário econômico, a gente vai falar um pouquinho sobre perfil de investimento mesmo. Então, aí o detalhe de cada um deles, como é que vai se dar essa operacionalização, quem quiser optar por alterar, né, por migrar de perfil, como é que vai funcionar isso na ferramenta, no nosso site. E no final a gente tem também perguntas e respostas relacionadas à campanha de perfil de investimentos, tá? Então eu queria aqui chamar o Matheus, agradecer a participação dele, do Itaú, na nossa live. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos, é sempre um prazer vir aqui fazer a apresentação. Vou colocar alguns slides, tá? Não vou me prender tanto aos slides, mas para ilustrar alguns pontos. Falar um pouco sobre o cenário internacional e Brasil, né? Um momento bem desafiador, um momento em que a gente começa a compreender qual seria uma dinâmica mais regular para a economia, né? Acho que isso vai ficar mais claro no início do ano que vem, seja no cenário internacional, seja para o Brasil. Mas um fato é que a gente está em um momento diferente, que é um momento da saída de uma pandemia e de todas as consequências dessa saída de uma pandemia que nós viemos aprendendo ao longo do tempo, né? Então, o único slide que eu vou mostrar para vocês sobre internacional é esse slide, que acho que é um dos principais pontos para a discussão global hoje, que é juros no mundo, né? Então, esse slide ele conta bastante uma história, que é uma história em que diferente de outros momentos, né, outros momentos em que os Estados Unidos começava a subir juros e daí os países emergentes viam e subiam juros de forma posterior, né? Agora o que a gente observou foi uma dinâmica em que os países emergentes começaram a subir juros de forma anterior aos Estados Unidos, né, observando uma maior persistência da inflação, né, de 2021 para 2022, ocorreu muito uma discussão se a inflação decorrente da pandemia seria passageira ou seria mais permanente, né? E aí foi observado em países emergentes, por conta do que a gente chama de menor ancoragem, né, das expectativas. Então, países emergentes, quando você pensa em um pouco mais de inflação hoje, né, os agentes econômicos começam a colocar no preço mais inflação futura, né, do que em países desenvolvidos, foram percebendo isso e foram subindo juros, e hoje a gente já tem um patamar de juros, que é um patamar de juros além do pré-pandemia, seja para países emergentes, seja para países desenvolvidos, tá? Então, o que aconteceu foi, se vocês olharem nessa parte final do gráfico, né, em azul, a gente tem uma média de juros no mundo, em cinza, um juros médio em países desenvolvidos, e em amarelo, um juros médio em países emergentes, né? Então, assim, durante a pandemia, países desenvolvidos, Estados Unidos foi para zero, né, a taxa de juros, a Europa foi até para negativo, dependendo da taxa de juros que você observar. E países emergentes, como por exemplo o Brasil, levou para 2, Chile levou para 4, próximo de 4. Então todo mundo suportou muito a economia durante a pandemia, seja pelo lado monetário, né, que é o lado ligado a juros, ou seja pelo lado fiscal, o lado ligado à transferência de renda, né? Então ocorreu durante a pandemia todo um esforço para tentar minimizar a queda de PIB, minimizar um sofrimento por conta de uma paralisação geral necessária naquele momento para se conter os efeitos da pandemia, tá? Pós a pandemia, a gente observou uma reabertura coordenada, né? Então, os países reabriram de forma coordenada, o consumo voltou de forma muito forte. Esperava-se que, por exemplo, as cadeias de produção iriam se normalizar de forma mais rápida. Então, lembrando que, por conta dos lockdowns em regiões como, por exemplo, a China ou outros lugares asiáticos,
a gente teve uma parada de produção de diversos bens, e com isso, né, uma volta da pós-pandemia, as pessoas com dinheiro na mão, voltando a consumir, né, o que a gente chama de delta, né, a diferença de um ano para o outro foi muito forte do tamanho do consumo, sem a oferta conseguir suprir todo esse consumo, e o que aconteceu foi que a gente viu cada vez mais inflação. E essa cada vez maior inflação levou os juros nos países emergentes para hoje ao redor de 6, 7%, com o Brasil em 13,75%, né, muitos outros países com juros também elevados. E os países desenvolvidos, hoje você já tem Estados Unidos com ao redor de 4% de juros, com perspectivas de que deve chegar, né, segundo as nossas projeções, para algo como 5, 5,25, tá? Então acho que é legal a gente separar a inflação no mundo, né, que é a inflação de bens e a inflação de serviços, né? Então bens que são muito ligados às cadeias de produção, que são bens industriais, eles começam a mostrar de forma mais clara uma desaceleração a partir dos últimos meses, né? As cadeias de produção começam sim a se normalizar. Tivemos notícias positivas recentes ligadas à China, dado que a China se mostra um pouco mais disposta a reabrir a sua economia e disposta a uma China que ainda vive com muitos lockdowns, né? Ela recentemente se mostra mais disposta a abrir mão desses lockdowns, vacinar um pouco mais a sua população. Inclusive, vocês devem estar vendo muitas notícias nas últimas semanas sobre manifestações na China, né, relacionada a até um problema que aconteceu em uma fábrica, né, em que a fábrica estava em lockdown, aí a fábrica pega fogo, e daí existe ali toda uma mobilização social. Então, o que a gente observa é que tudo isso está fortificando um pouco um viés da China de tentar ainda vacinar mais sua população mais velha, a população de idosos, e reabrir a sua economia, o que pode ser algo positivo, tá? Então, se de alguns meses para cá a gente teve uma tendência de menor crescimento para a China, nas últimas semanas ocorreu alguma melhora de percepção para a região, e isso pode ser bom para a reabertura geral econômica e para crescimento geral econômico, tá? Mas um ponto importante isso a parte de bens, a parte de serviços, né, que é a inflação de salários, a inflação de serviços gerais na economia, né, uma economia que hoje ela é 1/3 indústria e 2/3 serviços, né, a inflação de serviços ainda continua forte, quando você olha principalmente para os Estados Unidos, né, o mercado de trabalho nos Estados Unidos que continua muito forte e começa a mostrar algum sinal de desaceleração a partir de agora, tá? Então, uns Estados Unidos que tem uma atividade elevada e uma atividade mais forte em relação ao resto do mundo, né? Mostra hoje uma moeda muito forte, né? Então ocorreu uma valorização do dólar de forma muito acentuada nos últimos meses, no último ano. Agora começa a indicar que a gente deve ter uma desaceleração. Na sexta-feira agora vai sair dado de desemprego nos Estados Unidos, né? E aí por que esse desemprego ele precisa ser elevado, né? Porque com o desemprego tão baixo como a gente viu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o desemprego chegou a bater 14, 15% na pandemia, agora está entre 3% e 4%, né? Com esse desemprego tão baixo, a gente tem muita pressão inflacionária, né? Então, nos Estados Unidos você tem hoje problemas relacionados à oferta de trabalho, né? Então, menos pessoas querendo trabalhar, isso tem a ver com poupança, isso tem a ver com as transferências de renda feitas durante a pandemia. E o que se espera é que os próximos dados comecem a mostrar com um pouco mais de clareza uma desaceleração do mercado de trabalho e, com isso, uma desaceleração de salários e uma desaceleração de inflação de serviços, tá? Então, a meta para os Estados Unidos de inflação é de 2%, mais ou menos, e por lá, né, eles devem ter uma taxa de juros ao redor de 5, 5,25 para poder levar lá em 2024 essa inflação para a meta, né? Então, assim, qual que é a mensagem, né? A mensagem é que a gente começa a chegar em um ponto, que é um ponto de discutir a parada de juros nos países desenvolvidos, né? E aqui no Brasil a gente já parou de subir juros, né? E parou em 13,75, e a gente discute ali diversos desafios para o cenário brasileiro também, tá? Então, assim, um resumo do cenário internacional, né? É um cenário em que a inflação ainda está forte, mas começa a indicar algum sinal de desaceleração. Indicando algum sinal de desaceleração, esses juros lá fora, que está em plena ascensão, começa também a indicar um cenário de maior desaceleração da sua velocidade alta e chegar em algum pico, né, provavelmente no início do ano que vem. Então, na última reunião,
do Banco Central norte-americano, nas últimas falas do diretor, que é o Powell, né, o diretor do Banco Central norte-americano, eles de forma muito hábil, né, lidaram com a análise de juros e análise de inflação, indicando que aquela alta que eles vinham dando, né, de 0,75% em 0,75% por reunião, agora deve virar uma alta de 0,50%. Então, o dirigente do Banco Central norte-americano quis dizer, a gente vai desacelerar esse nível, né, desacelerar essa velocidade de juros, dado que a gente já deu bastante juros e a gente está começando a ver efeitos disso na economia, mas a gente vai chegar, né, qual foi a segunda parte da declaração, né, a gente vai chegar em um nível de juros ainda elevado. Então, assim, é um Banco Central americano que, com cuidado, agora começa a ver o efeito desses juros na sua economia, mas não quer perder a mão, né? E chega em um nível de juros que é um nível ainda elevado. Tá? E aí, quando a gente vem para o Brasil, então, assim, resumo o cenário internacional um pouco mais de juros para conter essa inflação no longo prazo, isso vai levar a menor atividade para frente. Na margem, a China está um pouquinho melhor quando a gente pensa em perspectivas, mas os Estados Unidos deve mostrar desaceleração, a gente não acredita numa grande recessão dos Estados Unidos, a gente tem a previsão de PIB de 1% para o ano que vem, então não é uma recessão leve, né, não é uma grande recessão. Pode ter dois ou três PIBs negativos trimestrais? Pode, mas não é um crescimento geral tão ruim, mas deve ser menos acelerado para poder conter a inflação. Tá? E aí, quando a gente vem para o Brasil, né, o Brasil tem um cenário que é um cenário positivo para a inflação, né, então uma inflação que esteve num nível muito elevado e agora já começa a ceder e já roda perto dos 6%. Né? E aí o que a gente observa hoje a discussão é uma discussão muito sobre qual é o período de tempo que o Banco Central irá ficar nos 13,75. Né? Então, no Brasil, a gente trouxe a taxa de juros para 2%, né? Com uma inflação que, ao longo do ano de 2021 e 2022, acelerou demais, né? Chegou a bater ali ao redor de 12% em 2022, e o Banco Central, de forma rápida e até anterior a outros bancos centrais, começou a subir os juros e subiu de forma bem forte até os 13,75. Né? A próxima reunião do Banco Central é a reunião na semana que vem, né, na terça e quarta-feira. A gente acha que ele deve manter os juros em 13,75 e fica fica a curiosidade ali do comunicado se ele vai ser um pouco mais forte, pensando em, né, mais forte na sua fala e não mais forte em dar mais juros, né? Pensando em consequências do cenário fiscal recente e das incertezas do cenário recente. Tá? Então, assim, a inflação bateu 12% e hoje ela roda ali um pouco acima de 6%, né? E a gente vê que existiu uma queda muito rápida da inflação aqui no Brasil. E a que isso está relacionado? Né? Boa parte dessa queda rápida e boa parte dos 3 meses que a gente teve de deflação no Brasil estão relacionados à parte de administrados, né? Que é combustível, que é energia. Se vocês lembrarem bem, né, a gente teve PLP 18, relacionado a corte de impostos, né? A gente teve o limite de SMS, corte de PIS/COFINS, a gente teve diminuição de preço por parte da Petrobras. Então, muito dessa deflação e muito dessa rápida deflação veio por conta da parte de administrados e de combustíveis. Tá? Algo que a gente não deve ver novamente ocorrer nos próximos meses. Né? Então, essa inflação que voltou de forma muito rápida para os 6,5%, vai ter desafio para chegar ao redor dos 3%, que seria a nossa meta de longo prazo. Né? Então, o que a gente acredita? Né? A gente acredita que o Banco Central, né, vendo essa inflação que está cedendo, mas vendo outros riscos, né, principalmente por parte fiscal, ele deve manter esse 3,75 por algum tempo mais prolongado. Né? Há meses atrás, a gente acreditava que o Banco Central poderia começar a cortar juros no segundo trimestre desse ano. A gente tem uma projeção que é de 13,75% de Selic para esse ano e 12% para o ano que vem, mas o viés é que isso seja elevado e que exista a possibilidade de uma permanência desses 13,75% de Selic ao longo de 2023 inteiro. Tá? E aí por quê? Porque por conta, né, de novas discussões relacionadas ao arcabouço fiscal, né, a gente tem uma atividade que continua forte e foi forte no primeiro e segundo trimestre, mas quando você olha prospectivamente, né, por conta de um 13,75 de juros, a atividade começa a desacelerar. Então você tem
atividade desacelerando, você tem a inflação também desacelerando, isso se jogaria a favor, né, do Banco Central cortar juros, mas você tem um fiscal que está mais onerado, né, discussão de uma nova PEC, discussão de novos gastos que devem se manter de forma mais permanente no governo. Isso eleva risco, né, eleva câmbio, e aí considerando ali um câmbio de mais ou menos 5,5, né, a gente tinha 5,2 nas contas, agora mais para 5,4, mais para 5,5, e uma percepção de um pouco mais de risco, que eleva o que a gente chama de taxa neutra de juros, né, o risco, os juros necessário, né, para o Brasil, dado o seu nível de risco, a gente observa que existe hoje uma visão de uma possibilidade desse 3,75, desse juros mais elevado por mais tempo. Tá? Então, observando aqui o que a gente vê de atividade em si, né, hoje saiu o dado de desemprego veio bom, tá? O dado de desemprego formal, que foi o dado do CAGED, ele tinha vindo pior do que o esperado, mas agora a PNAD, que mostra formal e informal, veio um pouquinho melhor que o esperado, mas a percepção para frente é uma percepção de desaceleração, tá? Então, assim, se nós tivermos primeiro e segundo trimestre positivos, né? E aqui o terceiro trimestre acho que está mais um pouco para meio do que para esse 0,3 projetado por nós, né? Vai sair essa semana também. A gente vê que para frente existe uma perspectiva de desaceleração e de PIBs negativos ali ao longo de 2023. Tá? Então, se a gente observou em 2022, isso aqui é a mediana das projeções de mercado, né, uma aceleração da perspectiva de PIB, e um PIB que se esperava ali ser quase zero para 2022, hoje se espera ali próximo de 3, a gente tem 2,6 na conta. Tá? Para 2023, por conta de esse crescimento vindo com também mais inflação e com um pouco mais de risco, a gente observa que 2023, a perspectiva de mais juros por mais tempo faz com que o PIB fique ao redor de 0,5%, né, entre 0,5% e 1% como perspectiva, que também ao redor das nossas projeções. Tá? Então, assim, primeiro e segundo trimestre foi muito suportado por o aumento dos auxílios para R$600, por resquício de abertura da pandemia, por cortes de impostos, por liberação de 13º do FGTS, por liberação de outros auxílios, né? E aí a gente tem esses PIBs fortes e o PIB do terceiro TRI perdendo força, mas ainda crescendo, deve ser ao redor de 0,5%, tá? Para frente, a gente vê ali um PIB positivinho no primeiro trimestre de 2023, e aqui ligado mais à parte agrícola, né? Algumas safras de milho, safra de soja, que parecem ser mais positivas e boas para esse trimestre, mas para frente existe uma desaceleração, e aí acende aqui uma luzinha, né, de que a gente vai precisar da desaceleração para a inflação voltar para a meta, mas essa desaceleração e esses PIBs negativos também podem levar o governo a buscar mais gasto fiscal e onerar mais a parte fiscal como um todo. Tá? Então, falando sobre fiscal, algo que eu queria pôr para vocês, né, para vocês terem uma ideia da magnitude do que a gente vem arrecadando mais, da magnitude do que a gente tem de gastos para frente, né? Isso aqui é a arrecadação em percentual do PIB em 12 meses, tá? Então, esse gráfico, olhando cada ponto desse, é um dos meses, né? Mostrando o acumulado em 12 meses, né? Em percentual do PIB. E a gente observa que durante esse ano, né, 2021-2022, cresceu aí ao redor de 2% a arrecadação em percentual do PIB. Tá? Então a gente teve esse aumento, e foi um aumento por conta de inflação, né? Com mais inflação se arrecada mais, um aumento por conta do PIB mais forte, então com o PIB mais forte se arrecada mais, um aumento por conta de commodities, né? Com o ciclo de commodities, aumento de preços de commodities internacionais, a gente também arrecada mais. Tá? Então assim, não necessariamente essas coisas serão permanentes, né? Espero que a inflação não seja permanente, e isso, né, vai levar a uma queda, e alguma queda de arrecadação. E aí vocês fica para frente, né, uma luzinha em que, beleza, na ponta a gente tem uma arrecadação 2% a mais do PIB, mas existem gastos sendo contratados de forma para o longo prazo, né, de ao redor de 2% do PIB também. Né? Então, esse é um grande risco presente. Acho que existem aí pontos para ser, ainda muitos pontos para serem abertos, para serem fechados, né, para serem definidos, como, por exemplo, qual vai ser realmente o total da PEC de transição que vai passar, qual vai ser um novo arcabouço fiscal daqui para frente em substituição do teto de gastos, quem serão os ministros, tudo isso está ainda bem aberto, então traz aí uma incerteza para o cenário, e por isso da nosso viés de indicar mais juros por mais tempo para o Brasil. Tá? Então, essas daqui são as nossas
principais projeções, tá? Então, como eu comentei, os 2,5 de PIB e 0,2 para 2023, aqui ao redor de zero, né? A inflação, a gente tem 5,8 para esse ano e 4,5 para o ano que vem, sendo que, né, esse 4,5 tem um viés de ser 5 por conta de aumento de câmbio, aumento de incertezas, e aí esse 13,75 de Selic, que viraria 12 para o ano que vem, tem um viés de se manter em 13,75 por mais tempo, tá? Então, um pouco esse cenário geral, acho que eu tomei aqui meus 20 minutos, se tiver algumas perguntas, mas é um cenário em que lá fora você vai ter mais desaceleração da atividade com juros que se mantém um pouco mais alto, mas no início do ano que vem a gente vai ter mais clareza de qual é esse nível realmente de juros e qual é a velocidade da desaceleração. E no Brasil, toda a parte fiscal, né, comanda uma discussão sobre juros, né, e uma discussão sobre os juros estarem mais altos por mais tempo e uma inflação estar convergindo para a meta de forma mais rápida ou não, tá? Acho que é um pouco esse o cenário como um todo. Obrigado, Vocês têm Matheus. algumas perguntas. Léo, você consegue me informar se a gente teve perguntas? Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Não tivemos perguntas para a questão da economia, Anderson. Tá bom. Matheus, Obrigado. agradecemos muito a sua participação na nossa live. Muito obrigado. Então agora a gente vai seguir aqui com os pontos da campanha de alteração de perfil. Bom dia e mais uma vez obrigado. Bom dia. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Bom, então agora a gente vai entrar aqui numa parte da live onde a gente vai explicar, né, a campanha de perfil de investimentos mais especificamente. Então, assim, por que a gente traz um especialista, né, de um banco para falar para vocês, como a gente sempre faz todo semestre. Fizemos assim nos últimos 2 ou 3 semestres e vamos continuar fazendo. Porque é daqui, né, desse racional todo que o Matheus colocou, que a gente arma a nossa estratégia para tentar conseguir melhores resultados aí de rentabilidade. Sempre respeitando o limite de riscos de cada um de vocês. Então, explicando aqui cada um dos perfis de investimento, a gente tem isso para o plano Energias e no plano 2, né, que são os planos com características CD ou CV. Nós temos o perfil FIX. O que é o perfil FIX? O perfil FIX é um perfil onde todo o dinheiro é aplicado em renda fixa, em títulos públicos, federais e títulos privados de baixo risco. O que isso quer dizer? Fazendo um link ali com o que foi apresentado. Títulos públicos federais, normalmente eles pagam inflação mais alguma coisa. Então, IPCA, que é a inflação mais 4%. Então, independente de quando der a inflação, você vai receber a inflação e mais 4 ao ano, mais 5 ao ano, mais 6 ao ano, depende do momento que a gente está fazendo essa compra. Títulos privados é mais ou menos a mesma coisa, só que são emitidos por empresas que precisam captar recurso para construir uma linha de transmissão, para montar uma usina, enfim. Grandes empresas emitem títulos privados e a gente que precisa investir compra esses títulos e às vezes eles pagam inflação, às vezes ele paga uma taxa pré-fixada, não vou te pagar inflação mais, vou te pagar 12% ao ano, sei lá. Ou está atrelado ao CDI, enfim. Então, até para a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta, a gente faz ali um mix, né, de títulos com todos esses indexadores para conseguir um bom resultado aí para os nossos participantes. Quando a gente vai para o perfil Mix 15, 85% do dinheiro está aplicado muito próximo do que a gente aplica no FIX. Então, são as mesmas coisas, né? Nessa cesta aqui também do FIX, de 85% do perfil Mix 15, temos empréstimos a participantes. Então, os outros 15% a gente coloca na Bolsa de Valores. Tá? Bolsa de Valores ou a gente pode colocar em investimentos no exterior. Hoje a gente ainda não tem, mas a gente tem essa possibilidade. É que a gente tem que fazer uma análise e entender que é um bom momento. O Mix 30, ele é mais ou menos a mesma coisa. Não, ele é a mesma coisa. Ele tem, o que muda é a proporção. Então, ao invés de eu ter 85%, aqui eu tenho 70%, porque eu amplio a minha participação em Bolsa de Valores. Tá? E aí a gente compra ações do Ibovespa e ações de grandes companhias. Então, isso aqui é cada um dos perfis que vocês podem escolher e pode alterar essa participação a cada 6 meses. O próximo slide é o slide dos recadinhos, né? Então, o que a gente coloca aqui? Que a gente tem ali os 3 perfis e você pode optar por cada um dos 3. O que a gente pede para vocês é tomar essa decisão com consciência. Então,
Para quem gosta um pouco mais de investimento, entende um pouco mais, estuda um pouco mais, a gente traz um economista para falar de prospecção, de projeção, mas assim, a escolha ela é individual, né? Então, assim, quando você for optar por um perfil, por alterar um perfil, não leve em consideração o que o seu colega tem para o investimento dele, né? Você tem que analisar as suas características, a sua tolerância a risco. Então, se você é aquele cara que está sacando percentual alto, que já está no momento de vida que você está aposentado, e que se a bolsa cair, você vai ter que resgatar com a bolsa em queda, que você não consegue esperar ela retornar a um patamar melhor, né? Como a gente teve lá na pandemia, a bolsa saiu de 120 mil pontos para 65. Se você está sacando, você está vendendo as suas ações ali, a sua proporção no fundo a 60, então você está vendendo barato. Então, você, quando vê uma rentabilidade negativa, como é que você reage a isso? Se você tem menos tolerância a isso, você tem um perfil mais conservador, que é o que a gente chama do fix. Se você tem mais tolerância a isso, se você tem mais tempo, se você ainda está contribuindo para se aposentar lá na frente, então você tem mais tempo para estar usando esse dinheiro, talvez você tenha mais tempo para guardar uma recuperação de uma eventual queda. Então, talvez você possa ir mais para o 15 ou mais para o 30. Uma novidade que a gente tem aqui é um questionário, né, que a gente colocou na nossa ferramenta, lá onde você vai optar pelo seu perfil de investimento, em que você vai respondendo perguntas e no final ele fala, olha, o mais indicado para você seria o perfil Mix 15, Mix 30, Fix. Você não é obrigado a optar por aquele perfil, mas a gente te diz que se você for honesto com as respostas do questionário, aquele com certeza vai ser o perfil mais indicado para você. De novo, mas é só um balizador, é só um orientador, tá? Quando a gente coloca aqui que as suas opções devem refletir as suas características do seu momento de vida, é mais do mesmo, mas assim, você fala, meu colega tem um percentual aqui de renda de 1,5, eu vou colocar 1,5 também. Mas se você tem uma renda do INSS, se você tem um aluguel, se você não usa todo esse dinheiro, quando você saca um dinheiro da Enerprev, é como um salário, ele é tributado, você está pagando imposto de renda. A gente tem bons investimentos aqui, o nosso retorno vem se apresentando boas rentabilidades, enfim. Você está tirando dinheiro para colocar na poupança, pagando imposto de renda, então, assim, reflita sobre isso, se você está fazendo um saque de acordo com o que você realmente precisa. Lembrando que o saque que você faz ali no percentual de renda, ele pode ser alterado, né? Então, se no mês você teve uma emergência, precisa de um pouco mais de dinheiro, você sobe esse percentual, no mês seguinte você volta ele para patamares mais adequados, mas faz um orçamento doméstico e avalia a sua real necessidade, né? Não se baseia na realidade do seu colega, porque ele não tem INSS, ou ele paga aluguel, enfim, e aí ele precisa realmente de um percentual maior. Não haja por impulso, lembre-se que esse é um investimento de longo prazo, é isso que eu falei, né? A bolsa lá no primeiro ano de pandemia caiu a 60 mil pontos, depois de 6 meses ela estava 100 de novo. Então, se ali naquele momento você, eu tô no 30, vou migrar para o fix, você realizou o seu investimento em renda variável a 60 mil pontos, foi para o fix. Quando ele voltou, você vendeu barato e comprou caro. É basicamente isso. Então, por isso que a gente fala, para ir para o 30, para o 15, tem que analisar se você tem essa apetite, essa tolerância a risco. E se você tem tempo, se você está fazendo saques, talvez você precise avaliar também isso melhor. E a gente sempre coloca aqui, não só na Enerprev, mas em qualquer produto de investimento que vão oferecer a você no banco, no seu familiar que agora trabalha na XP, enfim, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Tá? Bom, o próximo slide, por favor. Bom, no próximo slide, é um exercício que a gente sempre traz aqui nesse momento de campanha de perfil de investimentos, que demonstra exatamente essa realidade que eu falei. Esses meses aqui de janeiro a setembro e esse percentual que tem do lado de cada mês é a real rentabilidade que nós tivemos em um dos nossos perfis, no perfil Mix 15 do Plano Energia. Tá? Então, acumulado em 9 meses, deu 8,72, uma média de 0,94 por mês.
mas você pode ver que eu tenho meses ali de 2,16 positivo, eu tenho meses de menos 0,95. Por quê? Porque eu tenho 15% de bolsa de valores aqui. Quando a bolsa cai menos 5 em um mês, 15% do meu patrimônio cai menos 5, menos 6, enfim, de acordo com o nosso fundo. Então, na média, a gente tem uma rentabilidade boa, mas eu tenho períodos de oscilação. Não vai dar 2,16 todo mês, mas também não vai dar menos 95, né, todo mês. E aí eu estou trazendo aqui duas realidades de dois participantes que têm 300 mil de saldo. Eles são aposentados e um saca 0,5% da renda, né, do saldo dele, e o outro saca 1% constantemente. O que acontece? Nota que o primeiro está tendo uma renda mensal próxima a 3 mil. Só que em 9 meses ele já tem um saldo menor do que o que ele começou. O outro, ele tem uma renda de metade, de aproximadamente R$ 1.500, mas que ao final de 9 meses ele ainda tem 311. Então, apesar dos saques efetuados, ele tem aqui um saldo ao final de 9 meses maior do que o que ele começou, mesmo com os saques. Tem certo, tem errado? Não tem, gente. É a sua realidade, o dinheiro é seu, você saca dentro ali das regras do plano quanto você quiser. Mas o que isso aqui demonstra? Que é longo prazo, né? Você vai continuar aposentado e vivo, se Deus quiser, por muitos anos. Então, corre o risco de, depois de 10 anos, seu saldo está se extinguindo, se você faz saques muito fortes. Então, a gente sempre recomenda que pega um mês que seja mais tranquilo para vocês e compara o seu saldo desse mês com o mesmo mês do ano passado. Se tem um saldo maior, menor, você tem outras fontes de renda, você é aposentado pelo INSS, qual que é o peso da Enerprev no seu orçamento total, mensalmente falando? Então, essa análise que a gente pede para vocês fazerem, que a gente orienta vocês a fazer, ela é importante no longo prazo, porque depois, quando você já usou 70%, 80% do seu saldo que você acumulou ao longo da sua vida, né, não temos o que fazer. Se puder, por favor, então assim, eu até no próximo slide, antes de passar para o próximo slide, eu vou fazer aqui já um comentário. A gente pegou essas rentabilidades e foi ciclicamente repetindo ela por 20 anos, como se esses 9 meses se repetissem por 20 anos, ou seja, uma rentabilidade média de 0,94 por 20 anos. Ao final de períodos, o que estaria acontecendo? Pode passar, por favor, o próximo slide. Em um ano, o participante que está sacando meio, ele fez saques na casa de R$ 1.500, mas ele já vai estar com 321 mil. O outro está com 303, ele ainda tem um saldo maior, mas é pouco. No final de 5 anos, o primeiro participante aqui, do 0,5%, ele já está sacando quase R$ 2.000. E o outro participante está sacando 2.900. Eles já não estão tão distantes assim, já não é mais o dobro. Mas olha o saldo, 383 mil, quase 384, para 284. Ao final de 10 anos, a diferença cai para um pouco mais de R$200, né? O cara já está, ele continua sacando meio, mas esse meio representa agora R$2.500 e 1% do saldo do outro representa 2.780. Ao final de 20 anos, então, só que se aposentou ali aos 60, aos 80, que começou com 3 mil, agora só consegue sacar R$2.500, e o cara que está sacando 0,5% já está sacando 4.200. Ele tem 800 mil de saldo e o primeiro participante só tem 250. Como é que vai estar? O que ele vai conseguir comprar no mercado daqui 20 anos com um efeito inflacionário? Porque tem inflação, as coisas sobem, né? Então, é esse exercício que a gente gostaria que vocês fizessem. Não tem que sacar meio nenhum, você pode sacar o meio termo disso, você pode sacar mais, pode sacar menos, mas a gente traz aqui um exercício para que vocês façam essa gestão do dinheiro que é de vocês, tá? Vocês, se não precisa desse dinheiro, ele vai continuar aqui rendendo, você não vai pagar imposto. Se no mês que vem você precisa de um pouquinho mais de dinheiro, aumenta seu saque, sai de 0,5 para 0,7, depois volta para 0,4 para 0,5, enfim. O plano, né, e a Enerprev te dão ferramentas para você fazer essa gestão mês a mês, mas que ela seja feita da forma mais consciente possível, tá? Agora a gente vai entrar aqui com a Daisy
que é da nossa área de seguridade, que ela vai explicar como é que a gente faz para efetivar essa opção na nossa ferramenta no nosso site. Bom dia, Deise, bem-vinda. Bom dia. Agora eu vou tratar um pouco sobre o operacional, como que funcionará a sua opção, a sua troca para o perfil, caso seja a sua opção, tá? Então, a campanha aqui do segundo semestre, ela começa a partir do dia 1º de dezembro e vai até o dia 16 de dezembro. Esse é o período em que você vai poder entrar e fazer a sua alteração de perfil, caso seja a sua vontade. Quando que vai ser a vigência? Quando que começa entra em ação esse novo perfil? A partir de janeiro. Então, a opção ocorre agora de 1 a 16 de dezembro e ela inicia a vigência a partir de janeiro. Quem é que pode solicitar essa alteração do perfil de investimento? Então, são os participantes do plano Energias Excelsius 2, todos os participantes ativos. Então, se você tem um plano de previdência na Enerprev e tem o plano Energias Excelsius 2, é participante ativo, pode fazer essa alteração. Se você é um participante autopatrocinado, então se você se desligou da empresa e continuou realizando contribuições para o plano, você também poderá realizar a alteração do perfil de investimento. Também saiu do plano e continuou como vinculado ao plano sem realizar contribuições mensais, só algumas contribuições esporádicas, que a gente chama aqui de BPD, também pode realizar essa alteração do perfil de investimento. Ou se você já iniciou o recebimento da sua renda, já é um assistido, como a gente chama aqui na Enerprev, de renda financeira, desses dois planos, você também pode realizar a sua alteração do perfil de investimento durante esse período, tá? E agora a gente vai falar como que vai ser, é uma nova ferramenta que a gente colocou em produção, como vai ser essa troca do perfil, tá? Vai ser agora pelo site do participante, tá? Então, aqui a gente vai demonstrar como vai acessar, então essa é a nova carinha do site, então você vai acessar o site do participante por meio desse endereço que está ali. Então, tem ali o acesso da área restrita, você vai acessar a área restrita e vai informar o seu CPF. Então, ali vai ter o campo, você vai informar o seu CPF e clicar em continuar, tá? Você depois vai acessar, vai colocar a sua senha e vai clicar ali não sou um robô, que vai ser uma segurança do nosso site. Vai clicar em confirma. É o seu primeiro acesso ao site? Então, como vai funcionar? Você pode acessar esse QR Code, onde vai ter um material explicativo do seu primeiro acesso no site do participante. Também você pode ter essa informação por meio dos nossos canais de atendimento, que tem o WhatsApp, você vai lá no menu, acesso à área restrita. Ou o WhatsApp também tem um endereço ali, o telefone, que você pode acessar e pegar maiores informações, tá? Agora a gente vai falar, próximo slide, acessou o site, colocou a senha, o CPF e a senha, então a gente tem dois campos. Então ali vai ter a alteração do perfil de investimento, então vai ter o menu campanhas, alteração do perfil de investimento, ou se você rolar a barra de ferramentas, também vai ter um link destacado aqui como alteração do perfil de investimento. Basta clicar nesse link, tá? Próximo. E aqui vai aparecer a sua opção. Primeira informação que vem aqui, vai vir o seu plano, então nesse caso que a gente está demonstrando o exemplo, é do Plano Energias do Brasil, e aqui vai ter a introdução. A primeira informação que aparece é o seu perfil atual, então o perfil que atualmente está havendo retorno dos investimentos, das suas contribuições. Então aqui vai esse exemplo, é um participante que está no perfil Mix 30, que a gente chama de arrojado, que é o perfil que tem hoje 70% de renda fixa e 30% de renda variável, entre outros. Então, aqui ele traz um explicativo de como está distribuído o retorno dos investimentos, e aqui você pode clicar em prosseguir. O interessante dessa ferramenta é que ela pode voltar, por favor? No anterior, ela vai trazer aqui o caminho. Então, aqui o site onde você vai poder acessar a política de investimento. A gente coloca as outras informações também, que, por exemplo, aquele disclaimer que é rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, aqui a gente traz o regulamento, a política de investimentos e a cartilha explicando também sobre os perfis de investimento. Tá, aí você clica em prosseguir. Próximo. Aqui,
a gente vai falar sobre um questionário. Esse é um ganho que a gente trouxe para essa campanha, que é aquele questionário que o Anderson falou anteriormente, onde você vai fazer uma avaliação do seu perfil de investimento. Então, hoje, se você acessar o seu banco, você vai ver, vai pedir fazer um investimento, sempre tem esse questionário para você identificar qual que é o seu perfil investidor. Então, aqui teremos 8 perguntas, onde você vai selecionar. Aqui é muito interessante você ser o mais real possível, que ele vai indicar qual que é o seu perfil investidor aqui. Então, você vai selecionar as perguntas, vai passar pelas outras, seleciona e clica em prosseguir. Próximo, por favor. Aí, respondeu as 8 questões, ele vai falar aqui, ó. Você hoje, você está no perfil arrojado, perfil Mix 30, e esse, de acordo com as suas respostas, nesse exemplo, a partir da resposta da pessoa, ele falou, realmente, o seu perfil que você tem hoje é o perfil mais adequado de acordo com as suas respostas. Tá? Ele vai clicar aqui, ele está vendo que ele selecionou o box, está selecionado, do perfil do participante. Porém, você não é obrigado a selecionar esse perfil de acordo com as suas respostas. Você pode selecionar qualquer outro. Se você selecionar, vai falar, olha, esse perfil que você está optando não é o adequado de acordo com as suas respostas, mas você pode selecionar o perfil que você identificar ser o melhor para você no momento, tá? Próximo. Ele vai estar aqui, ó, nesse exemplo, ó, ele vai dar um importante. O perfil que você selecionou é diferente do perfil considerado. Esse vai ser um exemplo se você fizer uma opção diferente que deu sua resposta do seu questionário, tá? Próximo. E aqui ele vai falar o seu perfil atual, então aqui o perfil atual Mix 30, e o novo perfil que você selecionou é o perfil Mix 15. Você tem a opção. Aqui ele vai também trazer a diferença de um para o outro, da sua opção, e você tem a opção de voltar, refazer a sua opção, ou confirmar a sua opção, tá? Então, ele vai falar que é um deparo. Então, o perfil atual e o perfil novo que você optou. Clique em confirma, próximo slide. Ele vai falar a sua opção. Então, a troca de perfil foi realizada, ele vai dar um log desse seu protocolo, um protocolo da sua alteração. Ok, pode clicar em ok. Ele vai aparecer um termo com a sua opção atual, tá? Próximo. Tem ali o termo de opção, onde você vai clicar, você vai ver o perfil novo que você selecionou. Próximo slide. Aqui ele vai ter uma conclusão. Ele vai falar um texto anterior, o perfil anterior, o perfil atual que você optou, e aqui você tem a opção ainda de cancelar. Então, fez uma opção hoje. Imagina, hoje é dia 1º de dezembro, fiz uma opção, passaram uns dias, pensei bem, não aconteceu alguma coisa no mercado, eu quero refazer minha opção. Ainda dentro desse período, de 1 a 16 de dezembro. Você pode acessar novamente o site, pode cancelar a sua opção e refazer a sua opção por um novo perfil de investimento, tá? Então, aqui vai ser uma tela onde você vai poder acessar, consultar a sua opção. Dentro do período da campanha atual, pode refazer uma nova opção, então, fazer uma reopção pelo perfil, ou simplesmente só consultar, pegar aqui seu termo de opção novamente, tá? Então, o ganho que a gente tem aqui não vai ter mais papel. Então, aqui vai entrar, você vai conseguir acessar, ver o seu perfil atual, conseguir fazer um questionário, uma nova opção, com uma base muito legal. Próximo slide, por favor. Aí aqui ele vai ter que uma nova funcionalidade também do site, do participante, que você consegue consultar aqui as rentabilidades do plano. Então como que eu posso fazer? Como que está vindo a rentabilidade do plano? Você vai clicar ali em Home e vai aparecer ali a sua rentabilidade. Próximo slide, por favor. Aqui vai aparecer, é o próximo, acho que voltou. Você pode aquela que eu falei que você pode cancelar, que no caso que você queira fazer uma reopção, então ele vai cancelar a anterior e fazer uma nova opção. Importante, essa reopção apenas no período que a campanha estiver aberta, tá? Próximo. Que também é a mesma coisa, vai aparecer o slide da campanha. Próximo. Aqui ele vai trazer um gráfico de rentabilidade para basear você também na sua opção. Então, ele vai trazer o seu perfil atual, durante o período, qual que foi a diferença de rentabilidade entre os perfis. Ele também traz o Ibovespa, ele faz um comparativo com o mercado de rentabilidade para ajudar você na sua opção do perfil de investimento, tá? Próximo.
Então, isso é um ganho também que a gente traz nessa nova ferramenta, na disponibilização do site. Ele traz também o histórico de rentabilidade, então, dentro do seu perfil e os outros perfis, para ajudar você também na sua opção. Então, ele traz aqui no acumulado do período, do ano, aqui no exemplo, está selecionado o ano de 2022, ele vai trazer a sua rentabilidade no período, então, quanto que houve de rentabilidade em reais, então, quanto que teve de ganho, de rentabilidade e o percentual também. Com base nisso, você tem ferramentas, além de ter o questionário, onde vai indicar para você qual que é o seu perfil investidor, ele traz aqui praticamente em valores e em percentual dos 3 perfis que nós temos atualmente. Próximo. Aqui também ele vai trazer o seu saldo, então ele vai dentro do novo site, né, a informação do participante, você tem as informações necessárias para validar, para balizar a sua opção, então ele vai trazer seu saldo, ele vai trazer o saldo em reais, a movimentação em cotas, ele vai trazer uma evolução, um gráfico, tanto das contribuições que o participante você faz, no caso de ativo, ou a contribuição da patrocinadora em percentual. Ele vai trazer o rendimento do mês, então, comparativo aqui, esse aqui é mais sintético, vai trazer o seu rendimento no mês, em percentual, em reais, o seu saldo total, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta que também está ganhando bastante de informação, que você vai ter a partir de agora, né, no site. Próximo. E aqui, informações no site da Enerprev. Você pode questionar aqui a campanha, você pode mandar um WhatsApp, então você vai ser direcionado para o menu, onde você vai ter acesso das suas informações. Se quiser, tem o QR Code aqui, que você também vai acessar o WhatsApp. E aqui a gente sempre deixa o site da Enerprev, onde você pode acessar, pegar essas informações que a gente demonstrou agora. A campanha vai estar disponível no site também a partir do dia 1º, tá? Eu acho que é isso, tá? Agora eu passo a palavra para o Leonardo. Bom dia a todos e a todas. Deise, muito obrigado pela sua apresentação, muito esclarecedora, tá? E agora a gente vai entrar no momento aqui de tirar algumas dúvidas que nos foram encaminhadas. Mas antes de iniciar, Anderson, eu vou encaminhar essas perguntas para você. Eu só queria fazer uma síntese aqui e relembrar alguns pontos. Primeiro ponto, a gente relembra que essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada a todos. Nós vamos enviar um comunicado para vocês, tá? Com as orientações para que vocês e os demais participantes que não puderam acompanhar ao vivo essa apresentação, poderem repassar as informações. Além disso, através do nosso site www.enerprev.com.br, também estarão, tá? Vamos também montar uma página com todas as informações necessárias para que vocês possam ter o detalhamento relacionado à campanha e relacionado aos perfis de investimento, como cartilha do perfil de investimento. Também estamos preparando um manual para que vocês possam fazer essa operação da troca do perfil para quem assim desejar, tá? Bem como outras informações, tá ok? Então isso é muito importante. E ainda, antes de iniciar e passar a palavra ao Anderson, eu gostaria de dividir com vocês, né, uma questão muito importante. A Enerprev vem trabalhando ao longo do tempo para que possa permitindo que hajam novas soluções, novas ferramentas para que os participantes exerçam a sua opção do perfil bem subsidiados. Mas é muito importante também que os participantes conheçam exatamente quais são essas ferramentas. Então, rapidamente, eu só relembro, tá? É muito importante a gente entender que mensalmente as rentabilidades dos perfis e as informações relacionadas aos fundos de cada um desse perfil, os ativos, como é a composição desses perfis, quais são as rentabilidades, eles são disponibilizados aos participantes, tanto no nosso site institucional www.enerprev.com.br, como também em nosso canal de atendimento pelo WhatsApp, que através do número 11 91005 7305. Então, mensalmente, vocês têm essa informação. Bimestralmente, nós também, através da nossa newsletter, divulgamos os resultados das rentabilidades e também um texto fazendo a abordagem desse cenário econômico, né? Assim como semestralmente essa apresentação abordando esse cenário econômico semestral,
né, bem como o detalhamento dos perfis. É muito importante os participantes poderem ter esse conhecimento para que possam executar a sua opção com um maior nível de coerência com a sua característica pessoal, tá? E por fim, como muito bem colocado pelo Anderson e pela Daisy, nós estamos aí essa novidade que é o Suitability ou o questionário do perfil de investidor, que vai contribuir com vocês no momento da decisão de vocês, né? Então é um conjunto de 6 perguntas e aonde no final, a partir das respostas que forem, né, dadas por vocês, ele vai sugerir uma opção a qual pode estar mais próxima às suas características individuais. Então, só relembrando isso, tá? É muito importante que todos os participantes, todos elegíveis ao perfil, conheçam essas ferramentas, essas informações, para que no exercício da sua opção, tá, possa estar subsidiado de dados e ter segurança na sua decisão. Então, iniciando, Anderson, eu vou passar uma pergunta para você que foi feita pelo Calvi, tá? Então, o Calvi perguntou o seguinte: quais os critérios base para as aplicações na B3 nesse período de juros alto? Vamos lá, Léo. Primeiro, bom dia ao participante aí que fez a pergunta. A gente tem 2 critérios aqui, tá? Assim, a Enerprev, ela não tem uma mesa de operações aqui onde a gente compra os ativos diretamente. Toda a gestão dos nossos ativos, a gente tem essa gestão terceirizada com algum banco. Então, a gente monta fundos exclusivos. O que é um fundo exclusivo? O fundo inteiro é nosso, né? Não tem um outro cotista aqui dividindo isso com a gente. Ele não interfere em nada, não tem votação, não tem assembleia. São fundos exclusivos. E no quesito renda variável, a gente coloca metade em 2 estratégias diferentes. Então, metade é o que a gente chama de gestão passiva. O objetivo do fundo é replicar o índice Bovespa. Então, o índice Bovespa, ele é um índice composto por várias ações. Cada ação ali tem um peso. Então, se eu não me engano, Petrobras são 5%, tem ações menores que representam 0,02%, enfim. E o fundo replica a composição do Ibovespa. Então, o que rende o Ibovespa rende o fundo, ipsis literis, ali na vírgula. A outra metade do dinheiro da renda variável, a gente coloca num fundo que a gente chama de gestão ativa, cujo objetivo do gestor é superar o Ibovespa. Então, ele não vai comprar as mesmas ações que tem no Ibovespa, senão ele vai ter o mesmo resultado. Ele vai montar uma estratégia diferente para ter um resultado diferente, que é o que a gente pede dele. Se ele comprar as mesmas ações, ele não vai atingir o resultado. Hoje, para você ter uma ideia, no fechamento do mês 10, eu sei que a bolsa em novembro está caindo, mas até o fechamento do mês 10, a bolsa está em 10,70 e a nossa renda variável consolidada da parte passiva e da parte ativa está em 12, né? Isso falando de 31/10. Então, os critérios são esses. O participante optando por ter 15% do patrimônio dele em renda variável, a gente vai lá e coloca 15% dele nesses 2 fundos, no fundo de gestão ativa e no fundo de gestão passiva. E isso é independente de juros altos ou juros baixos. Aí essa estratégia do gestor. E uma outra coisa que a gente faz aqui é monitorar quase que diariamente o desempenho de cada gestor. Nós nos reunimos com todos os gestores mensalmente, cobramos dele. Então, assim, quanto foi a bolsa, quanto rendeu o fundo, quanto foi o CDI, quanto rendeu o fundo de renda fixa, quanto foi a inflação, quanto rendeu o fundo de renda fixa, enfim. Nós fazemos reunião com os gestores e discutimos o quão sucesso a estratégia que ele está tendo, tá tendo de sucesso, né, ou não está aderente. Aí a gente cobra, a gente troca gestor, a gente tira gestor da nossa carteira, se a gente entender que ele teve tempo de se recuperar e não se recuperou, mas a base, né, como foi a pergunta aí, a base, os critérios base para tomada de decisão é esse. 50% a gente aplica o índice, 50% gestão ativa, e a gente vem tendo bastante sucesso nisso. Obrigado, Anderson, pela sua resposta.
Eu vou passar a seguida, que tem um pouquinho a ver também já com um momentozinho da sua resposta, você já até adiantou, mas a pessoa não se identificou, tá? E pergunta o seguinte: a queda nas ações da Petrobras deve influenciar muito o rendimento do fundo nesse momento de transição na política? Vamos lá. Na proporção que a gente tiver de Petrobras. Então, assim, se eu estou no mix 30, então 30% do meu patrimônio está em renda variável. Poxa, se a renda variável eu tenho, sei lá, 4% de Petrobras, vamos imaginar que, né, eu tenho um pouquinho de Petrobras na gestão passiva e que eu tenho Petrobras na gestão ativa. Como o gestor ele pode fazer compra e venda dinâmico, principalmente o da gestão ativa, eu não sei precisar este percentual em Petrobras em cada um dos dias. Eu teria que pegar a carteira e fazer a conta cada um dos dias. Mas vamos imaginar que eu tenha 4%, vai influenciar em 30 vezes 4, 1,2 da variação da Petrobras. Se ela variar 10%, vai dar 0,12, enfim. Então, é mais ou menos dessa proporção. Lembrando que renda variável é um investimento de longo prazo. Você sempre mede renda variável em 24, 36 meses. E é aquilo que eu falei. Quanto é que influenciou lá naquela sequência de circuit breaks no momento da pandemia? Acho que tivemos 5 ou 6 em sequência, não me recordo agora quantos foram exatamente, mas caiu metade, mas depois recuperou. Então, assim, se você acredita que a Bolsa como um todo, e não só a Petrobras, ela vai cair mais, você está no momento de troca de perfil, você pode ir para um perfil mais conservador. Se você acha que ela vai cair, mas que depois vai recuperar, você pode ficar onde está ou ir para um perfil mais agressivo. Mas acho que influenciará muito pouco. Fazendo um link até com a pergunta anterior, a gente está num momento de juros altos, e, por exemplo, na apresentação do Matheus, ele acredita que até o final de 2023 a gente vai ter uma Selic ali, uma taxa base de juros na economia do Brasil, na casa de 13, 12, no máximo, assim, que caia muito, cai para 11. Então, se você acha que não faz sentido você ter renda variável nesse período de transição e o mercado está com uma taxa de juros alta, talvez faça mais sentido para você tomar uma decisão diferente. Mas, de novo, ela é individual, ela é de cada um e ela é do tempo que você quer deixar seu dinheiro na renda variável. Tá? Perfeito, Anderson. E antes de passar para a próxima pergunta, eu queria até complementar aquela abordagem que eu fiz a respeito das ferramentas, né, e das informações que são disponibilizadas pela entidade para que os participantes possam, não somente por causa do perfil, mas também poder conhecer um pouco mais sobre a gestão do seu plano de previdência. Então, eu falei um pouquinho dos relatórios gerenciais e informações a respeito dos perfis que são disponibilizados mensalmente. Eu falei da newsletter com o cenário e informações financeiras bimestralmente. Eu falei deste evento que nós estamos fazendo semestralmente e peço licença para poder também falar de um instrumento muito importante que é a própria política de investimento, né, que ela tem uma validade de 5 anos e revisada anualmente, né? E que também constam informações importantes relacionadas aí a instrumentos de controle, limites, enfim, essas demais informações, tá bom? Então, apenas só para poder contribuir e o participante entender que existe uma série de possibilidades e informações, ferramentas para que eles possam ter um conhecimento e tomar uma decisão mais bem assegurada. Passando para a próxima pergunta, Anderson, o Calvi, tá? Ele pergunta o seguinte: ao mudar de Mix 30 para Mix 15, os ativos mais promissores do Mix 30 são mantidos no Mix 15 ou a carteira é renovada e se realiza o eventual prejuízo da antiga carteira Mix 30? Vamos lá. Eu vou fazer um link um pouquinho do que eu falei lá no começo da minha fala sobre as características de cada perfil e com a pergunta aqui do participante. Cada perfil, o dinheiro do perfil, ele é segregado, então não tem mistura de dinheiros. Então, eu tenho uma carteira de investimentos para cada um dos perfis, para cada um dos planos. Tá? Então, tipo, o plano Energias tem 3 carteiras, porque ele tem 3 perfis. O plano 2 tem 4 carteiras, porque ele tem 4. Ele tem os 3 perfis, mais o pessoal de renda vitalícia, que o dinheiro também é separado. Então, todo o dinheiro aqui ele é separado. Os dinheiros não se misturam. Esta carteira,
ela compra cotas dos fundos de acordo com a estratégia, com a política de investimentos, como você bem colocou. Então, uma carteira do Mix 30, ela tem que ter 30% de renda variável. Então, essa carteira tem 30% do seu patrimônio investido em cotas de fundos de renda variável. A carteira do Mix 15 tem 15% do seu patrimônio investido nos mesmos fundos. A renda variável é a mesma, mas eu tenho dois cotistas aqui, o perfil 15 e o perfil 30. Cada um compra mais, um percentual maior do seu patrimônio, porque assim é a característica dele. Quando um participante ele migra de perfil, esse perfil ele também tem uma cota, que é assim, quanto vale essa participação sua nesse perfil. Então, a soma de todos o patrimônio do perfil, eu cotizo para calcular a rentabilidade, né? Então, assim, é como se o perfil fosse um fundo de investimento master que compra cotas de outros fundos de acordo com a estratégia. Então, quando o participante migra, eu pego todo o patrimônio dele desta carteira do Mix 30, vendo, né? Ou seja, eu resgato na proporção aqui de cada um e transfiro, faço uma transferência de dinheiro lá para a carteira do Mix 15 e lá eu reaplico. Então, assim, não há que falar em ativos, transferência de ativos, porque é aplicação e resgate mesmo, tá? Então, o mix que está perdendo, o participante tem que resgatar cotas dos fundos, transformar isso em dinheiro na conta corrente, fazer uma transferência de conta corrente daqui para cá, e aí esse fundo que está recebendo o patrimônio do participante aplica o dinheiro conforme a característica desse perfil. É por isso que a gente faz uma campanha de perfil durante o mês de dezembro, ali nos primeiros dias de dezembro, aí a gente faz ali a apuração de quais são os perfis dos participantes que estão recebendo, migrando e tal, para poder fazer essa transação ali na virada do período, né, que a opção passa a valer no primeiro dia útil do mês subsequente. Então, ali no finalzinho do mês de dezembro, a gente já está com todo esse racional pronto para efetuar os resgates, e acontece no mesmo dia, efetuar os resgates dos fundos que estão perdendo participantes e aplicar no fundo, no perfil que está recebendo os participantes. Não sei se eu consegui ser claro, mas o racional é esse. Então, assim, eu não vendo a ação da Petrobras, ou eu levo a ação da Petrobras porque o Anderson está migrando do 30 para o 15, mas está deixando a ação da Petrobras lá, não. As ações da Petrobras estão todas alocadas dentro do mesmo fundo e cada perfil vai lá e compra cotas desse fundo na proporção que ele precisa, na proporção que ele recebe contribuição de participante ou migração de participante. Perfeito, antes eu te agradeço, tá, pela resposta. Neste momento nós não temos mais perguntas, tá? Eu só gostaria de reafirmar a todos os nossos participantes, tá, o compromisso que a Enerprev, através da sua diretoria e os seus colaboradores têm, sempre está identificando boas práticas, novas soluções e ferramentas para que possam continuar sendo disponibilizadas, né, para que os participantes sempre tenham o máximo de informações possíveis que contribuam com as suas decisões, certo? Então, reafirmando também, tá, que nós vamos ter aí a campanha, vai estar disponibilizada através do WhatsApp também. Nós vamos enviar um e-mail, tá, com todas as orientações para os participantes elegíveis ao perfil de investimento, né? Lembrando quem são participantes do Plano Energias do Brasil, aposentados e assistidos, e do Excelsius 2, os participantes ativos e os assistidos, né, aposentados e pensionistas por renda financeira, tá ok? Então, Anderson, eu encerro essa parte das perguntas e passo para você fazer as considerações finais. Desde Anderson, muito obrigado, parabéns pela apresentação de vocês. Obrigado, Léo. Eu só queria fazer duas considerações antes de terminar, né? A primeira é que essa live está sendo gravada e ela vai ficar disponível lá nos nossos canais. A segunda é que o Léo falou de política de investimentos. Nós estamos exatamente revisitando a política de investimentos, porque ela tem que ser revisitada em dezembro para valer a partir de janeiro pelos próximos 5 anos, porque investimento é de longo prazo em previdência, então a gente sempre monta uma estratégia longa, mas revisa
no mínimo anualmente. Já teve ano que a gente teve, ano de pandemia, que a gente teve que revisar a política de investimento no meio do ano para poder proteger o patrimônio dos participantes. Agradecer a todo mundo, agradecer as perguntas, eu acho que são sempre muito bem-vindas. Infelizmente vieram poucas perguntas, mas a gente tenta aqui ser o mais abrangente possível, trazer a maior quantidade de informação possível que a gente tem ali dos participantes que entram em contato conosco via atendimento. Então a gente tenta ser o mais abrangente possível, mas as perguntas sempre enriquecem aqui a nossa discussão. Agradecer a todos, né? Agradecer de novo ao Itaú por ter cedido o Matheus para participar aqui com a gente. Agradecer a participação brilhante da Deise aí e a sua moderação, Léo. Obrigado e bom dia a todos.